Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Alfonso de Guimarães, que é também a casa de Henriqueta Lisboa, de Alaide Lisboa, de Maria José de Queiroz, de Carmen Schneider, de Elizabeth Renaud, de Eda Prates Bernes, de Maria Esther Maciel, que é a casa de muitas gerações de mulheres e de homens unidos em torno dos valores primordiais da civilização que a gente quer construir cada vez melhor. Educação, cultura, história, memória, letras e artes. A Casa de Alfonso e de Henriqueta foi fundada em Juiz de Fora em 1909, na zona da Mata Mineira, e transferiu-se para Belo Horizonte em 1915, conquistando sua primeira sede própria no final da década de 40. O Palacete Borges da Costa foi conquistado graças à tenacidade do nosso presidente Vivaldi Moreira em 87, e este prédio em que nos encontramos agora foi conquistado em 1994. Eu agradeço a presença de todos e chamo para compor a mesa o secretário-geral desta casa, professor Jacinto Lins Brandão. Também convido para tomar parte da mesa, para fazer parte desta mesa, os acadêmicos Ângelo Osvaldo de Araújo Santos e Maria Esther Maciel. Com muita alegria, convido a fazer parte da mesa um benfeitor desta casa, um amigo desta casa, um amigo de Minas Gerais, que infelizmente nos deixará em breve. O cônsul de Portugal em Minas Gerais, Rui Nuno de Almeida. Vou chamar. O Evander fica do lado do cônsul. Fica aqui. Chamo agora aquele que fará o discurso de recepção a Silviano Santiago, que toma posse nesta noite. Vander Melo Miranda. Eu quero registrar com grande alegria a presença de vários amigos, jornalistas, escritores. Também agradecer a presença entre nós. Esteve conosco aqui no Palacete há pouco tempo a reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart. Aqui está. Ela pediu que permanecesse onde está, que é uma grande reitora já no segundo mandato, que honra Minas e o Brasil pela tenacidade com que defende a Universidade Pública Brasileira. Quero registrar também com grande alegria a presença da professora Sueli Maria Coelho, diretora da Faculdade de Letras da UFMG. Olha, professora Sueli, eu comentava aqui com a reitora, quando ela entrou no Palacete para cumprimentar os acadêmicos, eu comentava que esta é uma casa ligada ao UFMG desde os seus começos, e apresentando um a um os acadêmicos. Ela já conhecia praticamente todos, mas eu ia falando, esse é da Escola de Direito, esse é da Escola de Belas Artes, esse é da Escola de Economia. Então a UFMG e a Academia são instituições irmãs há muito tempo. Muito bem, eu vou constituir agora a comissão que buscará Silviano Santiago lá no Palacete Borges da Costa e que conduzirá Silviano Santiago a este auditório, seguindo a nossa tradição, a nossa praxe, não é? Então eu nomeio a comissão, que será integrada pelos acadêmicos Patrus Ananias, Antenor Pimenta e Humberto Werneck.
Vander Melo Miranda fará o discurso de recepção a Silviano, Ângelo Osvaldo fará a entrega do diploma e Marister Maciel fará a entrega do distintivo, não é, a Silviano Santiago, eleito na sucessão do embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, para a cadeira de número 13, cujo patrono é Xavier da Veiga, nome que precisamos celebrar sempre e cada vez mais, não é? É Xavier da Veiga, o fundador do Arquivo Público Mineiro. Então, eu farei uma devida e merecida homenagem a Xavier da Veiga daqui a pouquinho. 1895, tendo sido seu primeiro diretor, e o arquivo funcionou em parte da residência de Xavier da Veiga, lá na sua fundação. Como bem sabem os nossos amigos historiadores, ele também fundou a revista do Arquivo Público Mineiro, não é isso? Como sabem todos aqueles que acompanham as cerimônias desta casa, este é o momento mais difícil, porque cabe ao presidente, enfim, conduzir, né, este tempo de espera. E é uma espera para a qual todos nós nos preparamos com a boa ansiedade, a ansiedade feliz, de uma noite feliz, iluminada e inspiradora, não é isso? Tendo como patrono Xavier da Veiga, cadeira de número 13, teve como seu primeiro ocupante o poeta Carmo Gama, e depois dele vieram outros, entre os quais estão Godofredo Rangel, mestre dos mestres do romance brasileiro, Antônio Moraes, grande orador sacro, João Franzen de Lima, jurista, professor, e finalmente Paulo Tarso Flecha de Lima, saudoso Paulo Tarso Flecha de Lima, que nos deixou há pouco tempo, mas que imprimiu sua marca definitiva na história da diplomacia brasileira. Muito bem. Já se aproximam, para o fim do meu desespero, já se aproximam do auditório Silviano Santiago, Patrus Ananias, Antenor Pimenta e Humberto Werneck. Muito bem, com grande alegria, vamos receber o nosso novo confrade de pé. Este é o primeiro dos aplausos, Silviano, que você receberá na noite de hoje. Este momento é muito feliz para todos nós, porque marca um reencontro de Silviano com Minas e com Belo Horizonte, onde ele passou anos importantes da sua formação e onde ele deixou uma marca potente da sua presença intelectual já naquele momento. Já naquele período, quando liderou, com amigos e colegas, a chamada geração complemento, não é? Que nós homenageamos aqui hoje também, e que gerou vários frutos, entre os quais a revista Complemento, não é? Eram anos de intensa movimentação cultural na nossa capital. Convido todos agora para, de pé, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Eu registro a presença nesta noite entre nós dos acadêmicos aqui já mencionados, além do empossando Silviano Santiago, Ângelo Osvaldo, Marister Maciel, Vander Melo Miranda, do secretário-geral Jacinto Lins Brandão, e também dos acadêmicos, Benito Barreto, José Carlos Brande Aleixo, Márcio Sampaio, Amilcar Viana Martins Filho, Luiz Gifone, Antenor Pimenta Madeira, Caio César Bosque, Humberto Werneck, Patrus Ananias, José Fernandes Filho, J.D. Vital. Agradeço também a presença entre nós e eu, como já sabem, vou saudar e agradecer os amigos ao longo desta cerimônia. Agradeço a presença entre nós, nosso querido embaixador Sérgio Duarte, que aqui está, tradutor dos sonetos de Petrarca, que a Companhia das Letras vai lançar em breve. Muito obrigado pela sua presença, embaixador, e o lançamento será nesta casa. Antes que o secretário-geral da Academia, Jacinto Lins Brandão, faça a devida leitura da ata de posse, eu quero, como prometi no início, fazer uma brevíssima referência ao patrono da cadeira que hoje recebe o seu novo ocupante. Serei muito breve, porque quem falará, e muito mais propriamente, sobre Xavier da Veiga é Silviano Santiago. Mas eu quero dizer que tem uma identidade muito grande com a obra de Xavier da Veiga, afinal, foi ele o autor de A Imprensa de Minas Gerais, 1807 e 1897, considerada a primeira monografia sobre o jornalismo produzido em Minas. Era de uma família de jornalistas, né? Era sobrinho de Evaristo da Veiga, redator da Aurora Fluminense, mas enveredou pela política, foi senador estadual e até, por delegação de Silviano Brandão, negociou, não é, as fronteiras entre Minas e o Rio de Janeiro, solucionando o impasse que existia naquela época. Mas vejam, o maior legado de Xavier da Veiga, eu já falei isso aqui e repito agora de modo mais solene, foi a fundação do Arquivo Público Mineiro. Xavier da Veiga cedeu parte de sua própria casa para o funcionamento da instituição em seus começos. Foi o primeiro diretor do arquivo entre 1895 e 1900. Fundou a revista do Arquivo e, graças a Xavier da Veiga, salvou-se da destruição boa parte da documentação provincial e da memória do nosso Estado e do nosso povo. Por isso, o legado de Xavier da Veiga merece ser para sempre admirado, respeitado e celebrado. Esse é o patrono da cadeira de número 13, para quem eu peço um aplauso efusivo. Passo agora a palavra para o secretário-geral desta casa, professor Jacinto Lins Brandão, para que ele faça a devida leitura do termo de posse, da ata de posse de Silviano Santiago. Termo de posse do acadêmico Silviano Santiago. Aos 24 dias do mês de março do ano de 2023, às 20 horas, no auditório Vivaldi Moreira, da Academia Mineira de Letras, a Rua da Bahia, 1470, nesta capital, presentes autoridades, confrades, amigos e familiares, sob a presidência do acadêmico Rogério Faria Tavares, tomou posse na cadeira 13, patrocinado por José Pedro Xavier da Veiga, 1846-1900, e fundada por José Joaquim do Carmo Gama, 1860-1937, como sucessor do acadêmico Paulo Tasso Flecha de Lima, o senhor Silviano Santiago, eleito em 18 de outubro de 2021, sendo o quinto sucessor e sexto ocupante da cadeira, recebido pelo acadêmico Vander Melo Miranda. Para constar dos anais da Academia e conhecimento público, foi lavrado o presente termo de posse, o qual, lido e achado conforme, vai assinado pelo presidente da Casa e pelo novo acadêmico.
Passo agora a palavra, mais uma vez, ao secretário-geral desta casa, professor Jacinto Lins Brandão, para que ele faça a leitura dos termos do diploma de acadêmico. Academia Mineira de Letras, fundada em 25 de dezembro de 1909. A Academia Mineira de Letras confere o presente diploma ao senhor Silviano Santiago, eleito em 18 de outubro de 2021, como membro efetivo, sucessor do acadêmico Paulo Tarso Flecha de Lima, na cadeira número 13. Belo Horizonte, 24 de março de 2023. Eu convido agora o acadêmico Ângelo Osvaldo de Araújo Santos para que faça a entrega solene do diploma de acadêmico a Silviano Santiago naquela parte do nosso palco, como os senhores já sabem muito bem. Eu peço que Silviano se mantenha aí, eu guardo aqui o diploma, porque agora eu convido a acadêmica Marister Maciel para que faça a entrega do distintivo de acadêmico a Silviano Santiago. Toma esse. Muito obrigado a Marister Maciel e a Ângelo Osvaldo de Araújo Santos pela entrega, respectivamente, do distintivo e do diploma que assinalam a condição de acadêmico. Antes de passar a palavra a Vandermelo Miranda, cabe ao presidente da Casa de Alfonsos e de Henriqueta partilhar com o público sua alegria pela chegada do novo confrade ao nosso convívio. Estou feliz. Hoje, aqui toma assento mais um mestre. Alguém que devotou a sua vida à sala de aula, lecionando o mundo afora, seja nos Estados Unidos ou na França, seja no Canadá ou no Brasil. Emérito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Fluminense. Convicta do valor da educação e de que sem ela não há civilização possível, a Academia Mineira de Letras reitera assim, na presente sessão, uma de suas mais comprovadas vocações, a de ser a casa dos professores. Silviano Santiago se une a partir de agora, e eu cito apenas os seus colegas, os atuais ocupantes das nossas cadeiras, há nomes como Amilcar Viana Martins, Vandermelo Miranda, Antonieta Cunha, José Geraldo Vidigal de Carvalho, Marister Maciel, Ronaldo Costa Couto, José Henrique Santos, José Carlos Brande Aleixo, Fábio Lucas, Jacinto Lins Brandão, J. D'Angelo, Afonso Henriques de Guimarães Neto, Márcio Sampaio, José Fernandes Filho, Caio Bosque, Carlos Mário da Silva Veloso, Patrus Ananias e Maria José de Queiroz, de quem Silviano Santiago foi aluno, na primeira turma para a qual a nossa querida confreira, hoje residente no Rio de Janeiro, lecionou, ainda na sede do edifício Acaiaca, no centro da cidade, no 20º andar. Agora, entre os acadêmicos que já se foram, citarei apenas dois. O primeiro é José Carlos Lisboa, cujos 120 anos celebramos no ano passado. E o faço porque é ao irmão das também acadêmicas Henriqueta e Alaide que Silviano se refere em seu primeiro volume de memórias, O Menino Sem Passado, com afeto,
como o professor com quem aprendeu a ler Garcia Lorca, em 57, na Universidade Federal de Minas Gerais. O segundo que menciono, que infelizmente não está mais entre nós, é o saudosíssimo professor Aires, da Mata Machado Filho, também professor de Silviano, para quem o irmão do acadêmico Edgar de Godoy da Mata Machado lecionou filologia, e com quem Silviano fundou o Sindicato dos Escritores de Minas Gerais, ao lado, entre outros, de Fritz Teixeira de Sales, Terezinha Heitor Martins, Maria Luísa Ramos e Emílio Moura. A chegada de Silviano à academia também me alegra pela sua condição de ficcionista, autor de obra potente, com a qual travei o primeiro contato ainda em 88, quando prestava o concurso vestibular para o ingresso na Faculdade de Direito da UFMG. Entre as leituras requeridas pela universidade naquele ano, figurava Crescendo durante a Guerra, numa província ultramarina, livro lançado pela editora Francisco Alves em 78. Até hoje recordo com prazer das páginas povoadas pelo cinema, a poesia, as histórias em quadrinho e as memórias da infância. Mas será inevitável mencionar Em Liberdade, de 81, reeditado no ano passado em edição comemorativa pela Companhia das Letras. Engenhosa e ousada, a invenção do diário íntimo falso do gênio das letras, que nos deixou há exatos 70 anos, já integra o cânone da literatura em língua portuguesa. Hospedado em Graciliano Ramos, como gosta de dizer, Silviano acabou por gerar uma obra-prima. Convidou Graciliano para povoar a sua ficção, mas também convidou Cláudio Manuel da Costa e Vladimir Herzog. Da vasta coleção de memoráveis trechos do livro, destaco um que dá voz a José Lins do Rego, no apartamento de quem Heloísa e Graciliano passavam aqueles dias. Durante o jantar, o autor paraibano é enfático, abro aspas. Graça, você precisa compreender que este país é uma bagunça geral. Nada aqui se sustenta dentro de uma ética rigorosa. É sempre um jogo de interesses vergonhoso, mesquinho e camuflado. Na esculhambação nacional, qualquer atitude lógica e coerente torna-se inapropriada. Em lugar de se beneficiar dela, a pessoa correta acaba por ser o único palhaço no carnaval geral da nação. Fecho aspas para o José Lins do Rego, que habita em Liberdade. Em outro ponto, lê-se a arguta reflexão de Graciliano Ramos, personagem de Em Liberdade, sobre o fascismo, uma reflexão atual. Abro aspas. Fascismo não é apenas governo autoritário e forte, de preferência militar, que deixa que se reproduzam, sem contestação, as forças econômicas da classe dominante. Fascismo existe todas as vezes que o ser humano se sente cúmplice e súdito de normas. Amolecem o cérebro, espreguiçam os músculos, soltam a fibra. O homem deixa-se invadir por modelos de comportamento que não representam a sua energia, mas que o transformam em um uniforme a mais. Fecho aspas para o Graciliano de Em Liberdade. Corajoso, algumas décadas à frente do seu tempo, Stella Manhattan, de 1985, apresentou a mim, especialmente, e a uma legião de leitores do Brasil e do exterior, a fascinante e complexa personalidade de um protagonista dividido em dois, ou em três, aí contando a interseção de um no outro. Refiro-me a Eduardo da Costa e Silva, ou simplesmente Stella Manhattan, funcionário ou funcionária do consulado brasileiro em Nova York no final da década de 60, época marcada por acontecimentos tão intensos como a rebelião de Stonewall, do Village, a revolta estudantil de maio de 68 na França e o endurecimento do regime autoritário no Brasil, com a homologação do nome do general Médici para a presidência. É esclarecedor o prefácio assinado pelo próprio Silviano Santiago na mais recente e preciosa edição de Stella Manhattan. Suas referências à escultura Bichos de Livia Clark e às bonecas de Hans Belmer iluminam a leitura da obra. Do mencionado prefácio extraio brevíssimo trecho. Abro aspas para Silviano Santiago. Espero atingi-lo, leitor, pedindo-lhe que trabalhe o contato epidérmico dos 5 sentidos com a escrita.
Essa sensualidade que se exige do espectador da obra de arte são os corpos que eu gostaria de ter exposto em Stella Manhattan. Palavras se escrevem na página, mais para serem vistas do que lidas. Fecho aspas. Encantei-me também, caro confrade, por Mil Rosas Roubadas, que veio a lume em 2014. A comovente história da amizade que une o personagem Zeca ao narrador por cerca de 60 anos, desde a Belo Horizonte dos começos da juventude de ambos até o Rio de Janeiro do resto da vida. As cenas que revelam a presença decisiva da capital mineira no mapa, na cartografia do relacionamento entre o narrador e Zeca, permanecem nítidas na memória afetiva. Viajemos rapidamente com este narrador até a BH dos anos 50. E aqui eu reforço o traço de acolhimento que esta cidade dá a este filho que hoje está aqui entre nós. Abro aspas para o narrador de Mil Rosas Roubadas. Havia motivo para eu tomar o bonde Calafate. Ele me transportava até o colégio estadual, cuja sede, antes de ser julgada abaixo a golpes de picareta, como tudo o que significa e é belo na cidade, ficava então no Barro Preto, exatamente no quarteirão seguinte ao do campo de futebol do Cruzeiro, onde se ergue hoje o desastrado edifício do Fórum Lafayette. Não havia motivo aparente para ele tomar aquele bonde. Como ainda não o conhecia, não poderia imaginar seu destino e adivinhar o que estaria fazendo longe do bairro dos funcionários. É o narrador falando de Zeca. Sabia, claro, que não era aluno do colégio estadual. Eram poucas as turmas, então. Perguntei-lhe para onde estava indo, se ia praticar algum esporte no campo do Cruzeiro. Vou a lugar nenhum, respondeu-me. Gosto de andar de bonde pela cidade. Fecho aspas. E eu já me aproximo do final para não ser inconveniente. No dia que marca simbolicamente o reencontro de Silviano com a cidade de sua juventude, nada mais adequado que fazer apenas uma última evocação a Belo Horizonte. Assídua também nas páginas de Menino Sem Passado, de 21, editada pela Companhia das Letras. Nesse belíssimo romance, tomamos conhecimento das origens e da vida familiar de Silviano na cidade de Formiga. Também tomamos conhecimento de alguns personagens que influenciaram decisivamente a sua formação e os destinos que Silviano acabou trilhando. Fixo-me, entretanto, para ser fiel à minha intenção, no ponto da narrativa em que Silviano conta a vinda da família para a capital. Sobre a mudança para a casa da rua Mato Grosso, que só se efetivou depois de algum tempo, escreve o nosso confrade recompondo a paisagem urbana e humana que vigorava naquele tempo. Abro aspas. E aí eu abro espaço para as memórias afetivas de todos que aqui se encontram. Para as Belo Horizontes, para as múltiplas Belo Horizontes que habitam em nós. Um pouco abaixo da nossa casa, no número 909, mora a família do psiquiatra Galba Mós Veloso, fundador e diretor do Instituto Raul Soares. Ele é pai do também psiquiatra Fernando e de Maria Estela, esposa do jovem advogado trabalhista José Cabral. O casal José e Maria Estela será padrinho de batismo do segundo filho da Jurandir, o Rui Erasmo, que no nome próprio homenageia o velho patriarca da fazenda do Paredão. Entre as duas casas está a residência na capital da família Mascarenhas. Na entrada da garagem, um caminhão todo enlameado, fedendo a gado e a porco. Indica que o proprietário é fazendeiro de posses. Pertence à tradicional família oriunda da cidade de Paraopeba. Um pouco acima da casa, antes da esquina com a rua Bernardo Guimarães, mora a família de um dos membros do clã dos Melo Franco. Rodrigo, o filho mais velho, será um dos meus primeiros amigos em Belo Horizonte. Ao dobrar a esquina à esquerda, já em plena rua Bernardo Guimarães, vê-se a mansão de Cristiano Machado, candidato à presidência da República em 1950, irmão do médico Lucas e dos escritores Aníbal e Lúcia. Na rua Bernardo Guimarães, um quarteirão adiante, está o estádio do Clube Atlético Mineiro. Será posto abaixo. Cederá o lugar ao Diamond Mall, elegante shopping center da cidade. Nós, do quarteirão da Mato Grosso, entre Aimorés e Bernardo Guimarães, não temos vizinho de frente.
temos o Muro dos Fundos do Colégio Santo Agostinho, que passa a distinguir essa região da apelação tradicional no mapa da cidade, a Colina de Lourdes. Não moramos na Colina de Lourdes nem na Barroca. Moramos em um novo bairro apelidado de Santo Agostinho, fecho aspas. E mais não falarei com o frade Wander Melo Miranda, que já é hora de ouvir, aí sim, para fruição geral, a palavra de Wander Melo Miranda. Quero mesmo assim, muito rapidamente, silvianos, sublinhar que o coração da Academia Mineira de Letras está em festa na noite de hoje, quando você é recebido mais uma vez no colo quente e macio de Belo Horizonte, e no que pode haver de mais acolhedor nos braços abertos de Minas. Bem-vindo à sua velha casa, querido confrade. É uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado. Pedindo já perdão a Wander, eu passo agora a palavra ao acadêmico Wander Melo Miranda, que fará o discurso de recepção a Silviano Santiago. Opa, saiu. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu, no nome do nosso presidente, Rogério Faria Tavares, eu cumprimento toda a mesa e todas as autoridades aqui presentes, meus caros confrades, minha cara confreira, Maria Esther, senhoras e senhores, meu querido Silviano. Falar sobre Silviano Santiago é mais do que uma honra, uma grande responsabilidade. Como resumir em palavras uma trajetória intelectual e artística tão rica e luminosa, expressa em mais de 30 livros? Como recopilar erudição tão ampla e cosmopolita? Como dar conta da posição referencial que sua obra ocupa na cultura brasileira? Como medir o que representou e continua a representar para tantas gerações de alunos e pesquisadores? Como falar dos inúmeros prêmios e comendas que recebeu no país e no exterior, o último deles, o Prêmio Camões, em 2022, o mais relevante das literaturas de língua portuguesa? Tomo um atalho para tentar, através da sua obra, um esboço de resposta, o mínimo perfil. Recorro a palavras que ele delega ao personagem Graciliano Ramos, na obra-prima que é Em Liberdade. Aspas, a verdadeira leitura é uma luta de subjetividades que afirmam e não abrem mão do que afirmam, sem as cores da intransigência. O conflito romanesco é, em forma de intriga, uma cópia do conflito da leitura. Fim das aspas. Leitura e escrita, portanto, perfazem juntas ou superpostas a via de uma atuação democrática específica da qual Silviano fez sua profissão de fé. Para tanto, teve de entregar-se, sem descanso, ao trabalho rigoroso de desconstrução dos lugares comuns literários, artísticos, ideológicos, por meio da ficção, do ensaio e da poesia, sem falar da docência que exerceu por muitos anos no Brasil e em outros países. Democracia e desconstrução, como entrelugar, tomo livremente o conceito de sua autoria, do intelectual brasileiro e latino-americano, em vista da sua inserção internacional. Entrelugar de fala em que o intelectual é a um só tempo explicado e destruído pelo discurso histórico, na medida em que este ressalta o fato de vivermos, aspas, uma ficção, desde que fizeram da história europeia a nossa história, fim das aspas. Resgatado e constituído, embora não explicado, pela antropologia, aspas, já que o que é superstição para a história constitui a realidade concreta do nosso passado, fim das aspas. Estava aberto um novo caminho para os estudos de literatura comparada, teoria da literatura e literatura brasileira entre nós, para os quais o papel de Silviano Santiago foi fundamental, ao romper conceitualmente
com o primado da origem e tratar de nova perspectiva a relação entre cópia e original, tendo ressonância significativa na sua obra ensaística, ficcional e até mesmo na obra de poesia. Basta lembrar o livro excepcional que é Crescendo durante a Guerra, numa província ultramarina, de 1978. Pela nova relação, o escritor-leitor estabelece como modelo pedido de empréstimo à cultura dominante o diálogo revelador da diferença instaurada pela cópia. O texto descolonizado da cultura dominada passa a ter uma riqueza e uma energia imprevistas. Abro aspas para ele, por conter em si uma representação do texto dominante e uma resposta a essa representação no próprio nível da fabulação. Resposta essa que passa a ser um padrão de aferição da universalidade tão eficaz quanto os já conhecidos e catalogados. Fim das aspas. É o que demonstra nos textos notáveis desde o título, o entrelugar do discurso latino-americano, de 1969, essa autor de Madame Bovary, de 1970, e apesar de dependente, Universal, de 1980, para citar apenas alguns. Imbuído da perspectiva teórica por ele mesmo criada, o crítico dirige sua atenção para o modernismo brasileiro, entendido como ato de ruptura estética revolucionária, diferenciado, no entanto, das vanguardas europeias do início do século XX, embora tenha nelas inspiração e impulso. Sua abordagem é, mais uma vez, inovadora, ao dedicar-se à parte considerada, então, como menor das realizações modernistas, a correspondência e as memórias. Aliás, foi Silviano Santiago quem introduziu o estudo sistemático da correspondência literária na Universidade Brasileira, e é dele a organização do livro das cartas trocadas entre Mário de Andrade e Carlos Drummond de Andrade. A ruptura estética revolucionária caminha ao lado da restauração do passado e da tradição que o modernismo busca recuperar. Silviano Santiago foi, ao lado de Alexandre Eulálio, o primeiro crítico a dar a devida importância à viagem dos modernistas às cidades históricas mineiras em 1924 e seus desdobramentos, destacando o desejo expresso por Tarsila do Amaral de voltar a Paris, não em busca das novidades vanguardistas, mas para aprender a restaurar quadros, em razão do que a pintora vê nas nossas igrejas coloniais. Se me permitem um parêntese pessoal, quando levei a crítica chilena Nelly Richard para conhecer Ouro Preto, ao visitar o Museu do Oratório, ela me disse: deve ser muito difícil pintar neste país, como que confirmando o deslumbramento inicial de Tarsila. Silviano Santiago vai ainda mais além, ao tratar das condições de circulação da obra modernista entre os leitores. Salienta que num país marcado por analfabetismo, baixa escolaridade e circulação restrita do produto cultural, diz ele, não cabe insistir na exigência de um leitor culto, de elite, como o idealizado pelos modernistas. Não cabe ainda pautar-se pela postura liberal iluminista e universalizante assumida por estes ao conceberem um artista como um intelectual temporário e provisório que só se imiscui nas questões de seu tempo quando é chamado a fazê-lo, retornando após cumprida a missão ao alinhamento, entre aspas, da feitura da obra. Por isso dá importância e destaque crítico ao relato de vida dos perseguidos pela ditadura militar de 1964, quando, com a anistia política, volta ao país na segunda metade dos anos 70 e toma corpo uma nova linha, a dos relatos de vida ou grafia de vida, como mais tarde prefere denominar as realizações de cunho autobiográfico. Enquanto o texto dos velhos modernistas é centrado na recuperação da história pessoal a partir de sua inserção histórica conservadora na família e no clã patriarcais, o texto dos jovens revolucionários políticos centra seu interesse no indivíduo e na sua participação política
no pequeno grupo marginal, diz ele, quando esteve em jogo a liberação do Brasil pela luta armada. Nesse contexto, escreve em Liberdade, já aqui citado, de 1981, como forma de dialogar com os jovens ex-exilados e com a experiência de um perseguido e preso político ilustre, Graciliano Ramos. Incorpora o autor de Memórias do Cárcere para homenagear o notável precursor por meio de um pastiche de seu estilo. Escreve ou reescreve, então, o diário que Graciliano teria escrito após deixar a prisão em 1937, e, ao fazê-lo, o personagem Graciliano incorpora, por sua vez, poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa, morto na prisão em 4 de julho de 1789. Reúne, assim, 3 períodos de tempo distintos, em que o intelectual e o escritor foram postos à prova e sofreram a mão pesada da repressão, traçando um painel pormenorizado das nossas desilusões históricas. Em Liberdade é o primeiro livro de uma trilogia que se completa com Viagem ao México, de 1995, e Machado, de 2016. Biografia de artista, sem dúvida, mas limitada propositalmente a curtíssimo transcurso de tempo vivido pelo protagonista. Como disse Silviano Santiago, no alentado depoimento que dá sobre os 3 romances. São vozes interpostas, modo oblíquo de falar da sua condição de escritor por meio de outras experiências de escrita. No livro sofisticadíssimo que é Viagem ao México, assume a forma monstruosa do anfíbio. Aspas para o livro, uma só cabeça e vários tentáculos. E várias pernas, tentáculos que se assentam em terras diversas e variados mares. Fim da aspa. E superpõe o ano de seu nascimento, 1936, ao da partida de Antonin Artaud para o México, coincidência ressaltada textualmente e ampla de significados. Parte em busca de seu protagonista como se fosse um seu heterônimo pessoano. E nesse como se, o autor já se apresenta irrevogavelmente ficcionalizado. Diz o livro, vou à procura de Artaud num Oriente ao Oriente do Oriente, numa terra tão a leste que já é oeste. Assume, então, a forma da máscara, como no teatro, do Artaud, ou da assinatura falsa. Confunde uma e outra até o limite da despersonalização, ou seja, da afirmação do discurso biográfico pela sua impossibilidade narrativa. Assim, um livro implode as fronteiras da representação em seu duplo, da tradição em que, paradoxalmente, se insere. O deslocamento espacial de Antonin Artaud Silviano Santiago é também deslocamento da escrita para a pintura, como indica a reprodução de Lotte Sophia, do pintor Lucas van Leyden, reproduzido na contracapa do livro como parte significante de seu significado, assim como quadrinhos e fotos pessoais estarão presentes nas páginas de Menino Sem Passado, já aqui citado. A viagem da escrita repõe em cena pela ficção, como antes o autor fizera teoricamente, o confronto entre o velho e o novo mundo, realçando dessa vez o europeísmo dos intelectuais mexicanos, para a decepção de Artaud. O francês os chama de Pompon Grenat, que busca na antiga cultura solar, Artaud, dos astecas, outra possibilidade de vida e civilização que não é europeia, algo que o exceda e se dê pelo excesso. No romance Machado, os últimos anos de vida do nosso maior escritor são tratados pelo viés da doença que o acomete e recrudesce violentamente à mesma época em que Pereira Passos bota abaixo o Rio de Janeiro, em mais uma etapa da nossa desajeitada modernização. Morte e destruição unidas e iluminadas por outro quadro, pela Transfiguração de Rafael, cuja reprodução de forma magnífica e inesperada abre o livro, e cujo requintado comentário
o encerra. No meio, as inesperadas crises epiléticas na rua, o tratamento com o Dr. Miguel Couto, amizade com Mário de Alencar, cúmplice na mesma doença, a escrita dos últimos livros, uma sorte de leitura profana do quadro que o reveste ao livro que o inclui de uma atualidade impressionante. Nessa obra-prima das muitas que escreveu, Silviano Santiago traça, numa linguagem convulsiva, uma sorte de história das mentalidades entre dois séculos, para a qual contribuem as várias fotos, imagens documentais e epígrafes que compõem o romance. História que se condensa no corpo ao quebrado do escritor, que é, afinal, matéria principal do livro e signo determinante da sua feição biopolítica. Como os versos de Baudelaire, traduzidos pelo narrador, sinalizam. E diz Baudelaire: eu sou a faca e o talho atroz, eu sou o rosto e a bofetada, eu sou a roda e a mão crispada, eu sou a vítima e o algoz. Silviano Santiago volta de novo a Graciliano e a Machado de Assis em Fisiologia da Composição, de 2020. Fisiologia e não filosofia, como está no título do texto de Edgar Allan Poe, em que busca hospedar, segundo o verbo do livro, os corpos escritos de seus escritores, deslocamento significante que só faz aumentar o alcance da sua reflexão. Agora, a orientação ensaística, o conceito-chave é o de hospedeiro, para o qual contribui decisivamente a trilogia antes referida. Ressalta o estilo citacional, o neologismo de Santiago, do autor alagoano, demanda a qual, em liberdade, responde como suplemento do texto de Graciliano. Por ricochete, ampliação das possibilidades significantes da resposta no âmbito da história da literatura brasileira de uma perspectiva borgianamente anacrônica e dialógica. Na leitura detalhada que faz da composição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, e de Isaú e Jacó, de 1904, impõe-se a relação conceitual hóspede-hospedeiro, que aproxima e diferencia, sobretudo, Machado e o texto bíblico, Machado e Voltaire, Machado e Thomas Mann. Nacional e universal por subtração, pergunta Matreiro, o crítico. No dizer da nossa saudosa e querida Neida Maria de Souza, na orelha do livro, que considera com justiça uma obra-prima, Fisiologia da Composição, aspas, encena a homologia entre escritor e crítico, vocação ficcional de tornar o ensaio teórico em grafia de vida, sem romper com o distanciamento autoral. Fim das aspas. Mas esse circuito não se encerra aí. Silviano Santiago, incansável, tem em preparação um novo livro, no qual propõe uma leitura contrastiva de Dom Casmurro, de 1900, de Machado de Assis, e de Um Amor de Swann, de 1914, de Marcel Proust, no qual acopla obras literárias heterogêneas, diz ele, com a finalidade de desconstruir ou de grafar, entre aspas, como recomenda Jacques Derrida, a noção eurocêntrica do universal na literatura e nas artes. Diz ele no projeto que tem como título Grande Relógio, A Que Hora o Mundo Recomeça. O último livro de Silviano até agora é Menino Sem Passado, de 2021. Constitui-se por um duplo movimento da memória. História familiar, história literária se revezam e se compactam, como de resto no conjunto de sua obra. Um olho lá, outro cá, dentro e fora. O estrabismo corrige a miopia do menino e amplia a visão do adulto escritor. Tudo se torna emaranhado, a palavra é do livro, na vertigem das relações e analogias textuais propícias ao ilimitado da reminiscência. Todos os seres humanos e todas as coisas são afins, diz o narrador. A enxertia textual do memorialista, herança incontornável do pai, por sua vez, é como um vitral em que a unidade se desconstrói e forma corpos descontínuos, a um só tempo perdidos e recuperados pela escrita. Em relevo, destaca-se o corpo dolorido do menino arredio, inquieto, um composto híbrido de dor e alegria. A própria dor é uma felicidade, repete o narrador, tomando de impressa palavras de Mário de Andrade,
afins à situação do tio louco, também ele de nome Mário, personagem de uma história de família, 1992, com os quais o memorialista se identifica. As cenas de exclusão do romance familiar, que são muitas no livro, aguçam a sensibilidade do menino a crescer livre, portanto, do patriarcado ítalo-mineiro, tornando-o mais apto a reportar de dentro e de fora suas idiosincrasias e, por tabela, as da cidade, da região, do país, às quais o segundo conflito mundial confere dimensão abrangente. Diz o texto, uma só imensa família da província mineira na província planetária. É dessa província mineira e planetária, a um só tempo, que provém o autor estudado em um dos livros mais pessoais de Silviano Santiago, Genealogia da Ferocidade, ensaio sobre Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, de 2017. Nele examina a fortuna crítica que busca domesticar o monstro literário intolerável, anacrônico, indigesto, para ficar com apenas alguns qualificativos que os críticos de início lhe impuseram. Monstro literário, intolerável, anacrônico, indigesto. Opta, na sua leitura, por ressaltar a wilderness do livro, o trenzinho caipira de Vila Lobos, diz ele, que sai selvagemente dos trilhos. O mundo de Rosa é anacrônico, acrônico, diz o crítico. Trata-se, diz ele, de um enclave arcaico perdido por detrás da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, a esbofetear a pseudomodernidade do pós-colonialismo no Brasil e na América Latina. Muito mais poderia ser dito sobre Silviano Santiago e sua obra. Dos contos de O Banquete, de 1970, aos de Keith Jarrett no Blue Note, de 96, do romance Stella Manhattan, A Heranças, de 2008, de Mil Rosas Roubadas, de 2014, dos ensaios de Nas Malhas da Letra, de 89, aos do Cosmopolitismo do Pobre, de 2004, dos poemas de Cheiro Forte, de 1995, aos mais recentes de Paisagem, de 2022. Para ficar apenas em alguns títulos, não por uma questão de valor ou interesse, é claro, mas por limites de espaço e de tempo. Antes de terminar, gostaria de ressaltar a marca mais relevante da personalidade de Silviano Santiago, rara hoje em dia, a generosidade. Ela é o motor que move suas ações, é dela que faz abrigo para os amigos, as amigas, colegas, e sempre pronto que está para acolher demandas as mais diversas e oferecer uma solução quando um problema se apresenta. Por tudo isso, é com a força maior da alegria que recebemos hoje Silviano nesta casa atravessada pelas artes, pelas literaturas e pelas culturas que atravessam as minas que ainda resistem, nossas Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, mestre, a esta casa de Alfonsos, que agora também é sua. Muito obrigado, querido confrade Wander Melo Miranda, por essa belíssima oração, por esse belíssimo discurso de recepção a Silviano. Antes de ouvirmos o discurso de posse de Silviano Santiago, como eu faço sempre, eu tomo aqui a liberdade de saudar algumas presenças que nos aquecem o coração nesta noite. Fiel ao que eu disse no meu discurso, eu saúdo os professores. São tantos, eu já peço perdão por algum esquecimento, por alguma omissão, por alguma ignorância. Eu cito Márcia Marques de Moraes, Ivete Valt, Nazaré Soares Fonseca, Lisle Nascimento, Roberta Alves, Ronieri Menezes, Miriam Ávila e Miguel de Ávila Duarte, no nome de quem eu quero saudar, sempre reverenciar
a memória de Afonso Ávila e Laís Corrêa de Araújo. Eu peço um aplauso a Laís Corrêa de Araújo e Afonso Ávila. Olha, eu vejo Cibele ali, irmã de Eneida Maria de Souza, que merece também uma homenagem, um aplauso vigoroso. Eneida, querida, sempre. Reinaldo Marques, enfim, escritores e jornalistas, Ana Cecília Carvalho, escritora, professora, Luciana Pimenta, Carlos Herculano Lopes, Jaime Prado Gouveia, João Pombo Barilli, a professora L. de Rugai Bastos, que veio de São Paulo, veio da Unicamp. Muito obrigado, professora, pela sua presença. André Botelho, Ricardo Janete. E se alguma omissão eu tiver cometido, me corrijam, por favor, ainda há tempo, tá? Me encaminhe aqui discreta e mineiramente algum bilhetinho, tá bem? A academia é formal, mas ela é sobretudo acolhedora, tá bem? Eu quero citar o Padre Reginaldo. O Silviano me falou, eu não consigo chamar o Padre Reginaldo de Padre Reginaldo. Ele é o Reginaldo da geração complemento. Bem-vindo sempre, Reginaldo. Schneider Carpegiani, obrigado pela sua presença e pelo trabalho que desenvolve tão bem por meio do nosso excelente Suplemento Pernambuco. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou seu leitor fiel, assinante da bela publicação que é Suplemento Pernambuco. Parabéns. Obrigado por ter vindo. Vera Casanova, bem-vinda sempre. Não se acanhem. Lélia, querida, bem-vinda sempre. Obrigado. De Formiga. Olha, essa cidade é potente, hein? É impressionante a cidade de Formiga. Dona Ângela Vaz Leão está aí para comprovar o que a gente diz sobre Formiga, não é? E Silviano e Lélia, muito obrigado a todos, viu? Pelo carinho. E agora, com a palavra, Silviano Santiago. Guiomar de Gramont. Senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores, colegas de universidade, amigas e amigas, boa noite. Ter uma cadeira onde sentar, ter uma casa onde descansar o corpo, ter uma cidade que lhe fala da juventude. De repente, já na velhice carioca, durante a pandemia, você se dá conta de que na cidade da sua juventude não tem mais a cadeira onde senta e a casa onde descansa. Belo Horizonte ameaça mergulhar definitivamente na lembrança de braços dados com a cidade de Formiga, onde nasci. Abro aspas, Minas não há mais. Fecho aspas. O lamento de José no poema de Carlos Drummond ressoa nos meus ouvidos. E agora? Essa recente sensação de desamparo existencial repete outra e semelhante acontecida há 55 anos, em 1968. Trabalhava na América do Norte e o meu pai falecia de ataque cardíaco na capital mineira. O desamparo existencial
volta a atacar nos últimos meses de 2001. Perco, então, uma das minhas 3 irmãs, a Nilda. Desde a morte do meu pai em 1968, todas as vezes que viajei a Belo Horizonte, eu me hospedava na sua casa e lá desfrutava de curtas e repousantes temporadas. Silenciosamente, eu me revolto contra a condição ancestral de órfão. A minha vida sentimental nunca foi de fácil convivência. Às vezes, tive a coragem de torcer o seu pescoço para ir adiante, ou mesmo para sobreviver. E sobrevivo, uma vez mais agora, graças a telefonemas recebidos de saudosos e queridos amigos mineiros. Não estavam a par, me informo. Perdão. Não estavam a par do luto familiar. Passavam-me uma informação, me faziam uma pergunta. Há uma cadeira vaga na Academia Mineira de Letras, por que você não se candidata? No entrecruzar de fortes e contraditórias sensações, eu me pergunto, e agora, José? Sou de natural pouco afeito à rotina das instituições culturais. A razão é simples. Tive a minha vida profissional excessivamente conformada pela longa, restritiva e exigente carreira universitária no estrangeiro e aqui. Nada contra a universidade, pelo contrário, tenho de lhe ser fiel e agradecido pela boa acolhida e generosidade. Foi o cotidiano, de pé e falante, ao lado do quadro negro, que me trouxe o autossustento financeiro que viabilizou a tranquilidade para a produção religiosa e libertária dos muitos livros que escrevi e publiquei. E agora? Nas conversas ao telefone, eu, indeciso, titubeio. As pessoas amigas tiveram a perspicácia de insistir. Insistem. Candidate-se. Todos me apoiam, conspiram e me convencem. Em setembro de 2021, aos 84 anos, decido candidatar-me e escrevo mensagem ao atencioso e receptivo presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. Comunico-lhe o interesse e cordialmente lhe solicito a inscrição como candidato à vaga aberta com o falecimento do ilustre acadêmico e embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima. Siga o protocolo, informa-me o senhor presidente. Escrevi e assinei as cartas formais em que comunicava às senhoras e aos senhores acadêmicos a minha inscrição. A querida colega Antonieta Cunha, infelizmente ela não está presente hoje porque está gripada e me mandou uma bela mensagem. Então, repito, a querida colega Antonieta Cunha deve lembrar-se, em resposta à solicitação do voto, incentiva-me com carinho e gentileza e acrescenta, abro aspas, minha única pergunta, que deve ser de muitos, por que só agora? Perdoe-me, cara colega, se cito a frase que traduz a justa curiosidade dos acadêmicos. Cito também a frase que lhe escrevi em resposta, frase aparentemente enigmática, não fosse eu admirador de Machado de Assis. No dia 16 de setembro de 2021, deve lembrar-se, eu lhe disse, e aqui eu me cito, eu entendo que a oportunidade aberta pelo acaso seja intrigante e que desperte a curiosidade dos acadêmicos. O acaso.
Tudo o que realmente acontecia foi dito às senhoras e senhores acadêmicos. Agora, ao atender tardiamente à convocação implícita nos telefonemas dos amigos e de alguns futuros companheiros de casa, estava subjugado pelo desamparo existencial. Publicamente ilumino hoje as circunstâncias familiares que, por obra do acaso, abriram a oportunidade de não repetir em tom pessimista o verso do genial poeta mineiro: Minas não há mais, Minas há. Abro a minha fala de posse com a descrição do meu inesperado e decisivo impulso, a fim de poder concluir que sento na cadeira de número 13 da Academia Mineira de Letras, ocupada no passado por ilustres e insignes figuras da história e da cultura mineira, por obra e força do intrigante e enigmático acaso, e graças ao generoso voto das senhoras e dos senhores acadêmicos, a quem dirijo o meu mais sincero e afetuoso agradecimento. Compete-me também agradecer a todas e a todos os conspiradores do bem. Menciono 3 deles, que achei justo me acompanhasse neste ritual de posse: o Vander Melo Miranda, o Ângelo Oswaldo e a Maria Esther Maciel. Na velhice carioca, tenho a cadeira simbólica onde sentar. Tenho a casa onde descansar o corpo. Tenho também a cidade que me fala da juventude. No entanto, é menos por valor da obra pessoal e por mérito próprio que aceito permanecer de pé e ao lado da cadeira que tem como patrono o historiador Xavier da Veiga, como fundador o escritor Carbo Gama, autor do fascinante e desconhecido relato Quilombolas de Minas Gerais, e tem como sucessores o romancista Godofredo Rangel, de minha predileção e admirado pelo meu mestre Altran Dourado. Ainda o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Antônio Moraes, defensor das ideias revolucionárias que redundarão na criação da Sudene pelo economista Celso Furtado. E o professor e jurista João Franzin de Lima, cujo neto, e aqui presto uma homenagem a ele também, cujo neto, o notável ator de teatro e poeta Paulo Augusto foi um bom amigo na juventude e o já citado embaixador Flecha de Lima. Espero não contrariar as suas expectativas. Nos poucos anos que me faltam ou me restam, desejo representar nesta casa de pé e em ações uma geração de jovens escritores, artistas e universitários, rebeldes, inteligentes e imaginosos, que nos anos 1950 se reúnem por interesse comum e amizade espontânea em torno da revista Complemento. Nenhum ser humano é uma ilha, porque na qualidade de cidadã ou de cidadão, pertencemos ao fantástico arquipélago que nos soma e afetuosamente ata para constituir a atual nação democrática brasileira. Primeiro citarei o nome dos habitantes da pequena ilha que represento, para em seguida mostrar onde e como nos associamos a outras ilhas de jovens e nos tornamos o mínimo arquipélago das Minas Gerais, responsável pelas várias e diferentes manifestações de arte, de cultura e de saber universitário
que aqui se deram nas décadas de 1950 e na seguinte. Na Academia Mineira de Letras, ao meu lado, estão presentes, na ausência, Teotônio dos Santos Júnior, sociólogo, Maurício Gomes Leite, crítico de cinema e cineasta, Ari Xavier, poeta, Ezequiel Neves, ator e produtor musical, Pierre Santos, poeta, e o Heitor Martins, crítico e professor universitário. Vieram coabitar a pequena ilha de Complemento o Ivan Ângelo, escritor e jornalista, o Flávio Pinto Vieira, crítico de cinema, Augusto Degois, cenógrafo do Teatro Experimental e tapeceiro, o Frederico Moraes, crítico de arte e artista plástica, Vilma Martins, sua esposa. No pós-guerra e nas províncias ultramarinas, a arte mundial privilegia o cinema, como no restante do século e ainda hoje privilegiará a música popular. Na época de JK, somos os filhos bastardos do cinema. Ninguém fez filme, era só espectadores. Somos os espectadores entusiastas, fiéis e críticos. O incansável Raimundo Fernandes supervisiona as exibições de filmes aos associados no Centro de Estudos Cinematográficos, o SEC. Cedido pela Cinemateca de São Paulo, o filme clássico ou o atual de valor artístico viaja em cópia de 16 milímetros até Belo Horizonte e atrai aos jovens e aos mais velhos no amor à sétima arte. E também, subrepticiamente, motiva a busca de diálogo crítico e o exercício da amizade em torno da cestinha de pães de queijo da camponesa. No SEC, a Ilha Complemento busca chegar à competência para ficar à altura do mini arquipélago mineiro. Tornamo-nos companheiros da gente de teatro, liderada pelo Carlos Kroeber e Carlão, e pelo nosso confrade, o professor de medicina e ator J. D'Angelo, e sua esposa, Maria Amélia, e performada pela Magda Lenar, pelo João Marchner, a Deusa Maria, a Letícia Malar, o Silvio Castanheira e tantos outros. Lá também nos associamos ao pessoal da moderna dança clássica, liderado pelo casal Angel e Klaus Viana, com performance das queridas Duda Machado, se não me engano está aqui presente, e Sigrid Hermani, recentemente falecida. E o que era raro naquela época, né, de dois bons companheiros, o Dedé, o 10º, e o Ricardo Teixeira. A amizade intelectual se estendeu aos artistas plásticos também, muitos deles oriundos da Escola do Guignard, como dizíamos coloquialmente. A cada noite de sábado, tínhamos os olhos fixos na tela, que podia ser um lençol esticado na parede. Ao se incorporar a outras ilhas cidadãs, o grupo Complemento se ampliava e reganhava autenticidade própria. Essa vivência solidária e boêmia, expressa pelo trabalho pessoal e pelas várias e diferentes manifestações artísticas, agrupava pessoas de uma única faixa etária, a da promissora juventude. Não havia lugar para a soberba, o egoísmo ou a vaidade. Somos, os jovens, os passarinhos, como nos apelida carinhosamente o médico José Nava, que muitos devem lembrar, irmão do Pedro Nava. Somos os passarinhos, que nos alimentamos do alpiste cultural que nos é atirado pelas palavras dos mais velhos e sabidos. Permitam-me que afunile a multidão dos coroas sabidos e notáveis profissionais dos anos 1950
entre eles os críticos de cinema Frígio Teixeira de Sales, Ciro Siqueira e João Etienne Filho. E ainda o arquiteto Silvio de Vasconcelos, o eterno prefeito de Diamantina, Silvio Felício, tio do querido Alexandre Eulálio. Permitam-me, pois, que afunile para focar simbolicamente os dois mentores que complementam a minha formação artística e cultural interiorana. Refiro-me ao mais culto e silencioso dos poetas mineiros, Jacques do Prado Brandão, e ao insigne historiador Francisco Iglesias, cujo centenário de nascimento se comemora neste ano. O Jacques supremia a opção pelo estudo da imagem em movimento, com um incentivo à leitura da palavra que puxa a palavra nas páginas e mais páginas de romances, poesia ou ensaio. Empresta-me livros de sua biblioteca e me introduz ao básico e ao melhor que a literatura e a filosofia podem municiar-me para o restante da minha vida profissional. Já o Iglesias puxa a orelha do rapazinho empolgado e estudioso que analisa o texto e se esquece do contexto. O contexto, ensina-me ele, é o saber das ciências sociais, é o saber que se adquire no estudo das ciências sociais, em especial da história brasileira e da universal. Não serei mais, nunca, o só aluno de letras, graças ao Iglesias. 5 décadas mais tarde, esse saber das ciências sociais se soma ao da literatura e me autoriza a formatar a antologia Intérpretes do Brasil, 3 volumes com perto de 5.000 palavras em papel bíblia. Lá estão reunidas e prefaciadas 11 obras-primas do pensamento brasileiro, de Joaquim Nabuco a meu bom colega e amigo, nosso amigo Hélide Florestan Fernandes. Nabuco é prefaciado pelo Iglesias, eis a mínima homenagem que pouco antes de falecer lhe presto. Permitam-me, pois, representar nesta casa tanto os jovens como os nossos mestres, que cá não estão, porque julgo que eu os tenha assumido no Brasil e no estrangeiro através do sonho da juventude mineira dos anos 1950. Assumi esse sonho e nunca o traí, espero. Quero ter Belo Horizonte na velhice, para nela desentranhar o perfil do jovem que começa sua formação educacional há exatos 66 anos, em 1957, ao tomar o elevador do edifício Acaiaca e descer no 20º andar, já inscrito na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1960, já diplomado, tomo um ônibus para o Rio de Janeiro, onde me especializo em literatura francesa, e em outubro de 1961, embarco no navio que me leva aos bancos escolares da Sorbonne. Sinto que minha formação educacional tenha sido inconscientemente endossada por versos do eterno Carlos Drummond de Andrade. Cito-os, aspas, meus olhos brasileiros sonhando exotismos. Paris, a Torre Eiffel, alastrada de antenas como um caranguejo, os cais bolorentos de livros judeus e a água suja do Sena escorrendo sabedoria. Fecho aspas. A espinha dorsal da vida profissional que desentranho nos anos da juventude é nítida e mais me aproxima do chamado público em virtude de eu associar o ensino, a crítica literária e cultural
e os dois, o ensino e a crítica, à criação propriamente literária. Professor, crítico e romancista. Há que lembrar que a sobrevivência na tumultuada e já longa vida cotidiana formata um corpo físico em contradições e experiências de fragmentação da personalidade. Experiências que desnorteiam, entontecem e enriquecem a estabilidade necessária ao bom cumprimento da vida profissional. Ainda que a mente esteja de posse de boa e ampla formação cultural, não é fácil esboçar o corpo físico correspondente que se desloca pela geografia do planeta em semelhança ao nômade no deserto do Saara. O nômade que vos fala caminhou em busca de algo que talvez seja menos o sucesso na vida que uma espécie de sina atávica a sinalizar a busca da sobrevivência em luta contra as suas imposições. As coisas do saber são muito abstratas e salvadoras, enquanto as coisas do viver são por demais materiais e autodestrutivas. O mistério do saber se cruza com o mistério do viver e ambos explodem o corpo em performances íntimas e atuações públicas, nas quais se torna intrigante apreender o claro enigma de que é construído o conhecimento humano e a prática do social, do político e do econômico. Ou esse outro enigma só obscuro, o do viver, ou seja, o da convivência diária do saber com o sabor da vida herdado, com o sabor da vida herdada do Deus Dionísio. Não há que ressaltar o eterno aluno, nem o professor que já se aposentou. Não há que ressaltar o ensaio crítico universitário, nem a escrita artística. Não há que ressaltar solidão humana, nem companheirismo com os indígenas Pueblo, os Black Panthers ou os porto-riquenhos. Não há que ressaltar a teoria ou a praxe. Não há que ressaltar o trabalho absurdo, nem o prazer compensador. Não há que ressaltar a entrega ao difícil, nem a submissão ao fácil. Não há que ressaltar a conquista, nem o desastre. Não há que ressaltar dor, nem paixão. A noite é mais profunda que pensava o dia. Todo saber e todo prazer ambiciona a eternidade e sempre se frustra ao meio do caminho. E a ambição teria se frustrado precocemente caso não tivesse recebido 2 apoios substantivos em diferentes situações difíceis da carreira profissional e da vida. No ano de 1962, quando o futuro miserável do bolsista em Paris anuncia, o Heitor Martins me escreve dizendo que havia um posto livre para o ensino da literatura na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. Candidatei-me. Em 1974, diante da tenure na cadeira de literatura francesa da Universidade de Buffalo, que, na verdade, passa a significar um muro branco à minha frente, o Afonso Romano de Santana me escreve: a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, está contratando professores de literatura brasileira. Candidatei-me. Muito obrigado aos 2 colegas e a todas e a todos os que confiaram no meu trabalho em sala de aula e lhe deram asas. Ofereço-lhes, pois, como alimento e como claro enigma obscuro, uma vida complexa e autoral, demasiadamente humana.
para citar o filósofo Nietzsche, ou demasiadamente literária, para citar o mestre Machado de Assis, ou ainda demasiadamente fragmentada, para citar o poeta Fernando Pessoa. Nada ressalto, nada ostento. Em prato encardido pelos tempos turbulentos que nos tocou viver, entrego-lhes vida e obra, que se constituíram no cruzamento de contradições, desencontros, choques e brutalidade, de acertos, equívocos e algum remorso. Tudo isso que, no extremo, são afirmações de amor à vida na morte nossa de todos os minutos. Tenho uma sensibilidade permeável aos pequenos atos de loucura que cometo e que, afinal, enobrecem paradoxalmente a minha tímida personalidade humana, política e intelectual. Na condição demasiado humana que me define, onde a obra monta a necessária crítica por terceiros e esta, por sua vez, monta a autocrítica, é que, apesar do carinho das pessoas amigas e dos colegas de profissão, titubeei em me candidatar a uma cadeira onde pontificam 6 ilustres varões mineiros responsáveis por vidas onde a firmeza da espinha dorsal não se desnorteia nem se entontece pelo sabor do caminhar nômade pelo planeta. Para não alongar essa fala, recorro de novo ao funil simbólico, homenageio a todos os meus antecessores nessa cadeira de número 13, discorrendo sobre 2 deles. O patrono da cadeira, o historiador Xavier da Veiga, e o acadêmico a que suceda, o embaixador Flecha de Lima. E retomo a diferença entre narradores estabelecida por Walter Benjamin. Darei primeiro a palavra ao lavrador, o mineiro amante da terra, e depois ao marinheiro, o desbravador de oceanos, o arquivista Xavier e o diplomata Paulo Tarso. A terra natal e a terra natal e a viagem pelo mundo significam vidas e obras mineiras complementares. Graças à lição de vida, trabalho e obra que nos oferecem na atual conjuntura social-política os acadêmicos Xavier da Veiga e Flecha de Lima, exprimo simbolicamente a honra que norteia meu espírito nesta noite em que me franqueio a cadeira, a casa e a cidade que falam da juventude. Primeiro, o arquivista. Que maravilha poder sentar-me na cadeira ocupada por um notável historiador dos pequenos, grandes acontecimentos da história mineira. Inspirador de um inesquecível conto de Guimarães Rosa, talvez como muitos de vocês não saibam, de o que eu tentarei demonstrar. Como não sentir orgulho, como não admirar e até invejar esse intelectual discreto e monumental, já que dedicou a vida ao trabalho incansável, por um lado silencioso e modesto, e pelo outro loquaz e indispensável, o da arquivística, alicerce insubstituível da obra do grande artista e da análise do pensador genial. O patrono da cadeira de número 13 é o fundador e o primeiro diretor do Arquivo Público Mineiro, situado ali na Avenida João Pinheiro, e responsável pelos 4 e fundamentais volumes que compõem a obra Efemérides Mineiras, 1664-1897.
O arquivo, segundo um colega argentino que organiza neste mês um colóquio internacional sobre o tema, é o lugar onde se negociam os significados e a memória comum. Os fatos históricos existem para que arquivados com paciência e desarquivados no momento oportuno, se possível, com genialidade. Nessa noite, apresento-lhes evidência da materialidade artística proporcionada pelo trabalho meticuloso e requintado do Xavier da Veiga. Décadas atrás, eu estava perdido diante de um fascinante conto apocalíptico de Guimarães Rosa, um moço muito branco, em primeiras histórias. O conto se abre por uma data precisa. Lembre-se, todo o Grande Sertão Veredas se desenrola sem menção a uma única data. Trata-se de uma extraordinária alegoria sobre o atraso construído pelo próprio desenvolvimentismo brasileiro. Estranhei a data precisa a abrir o conto. Cito as suas primeiras palavras do conto, aspas. Na noite de 11 de novembro de 1872, na comarca do Cerro Frio, em Minas Gerais, deram-se os fatos de pavoroso suceder. O pavoroso suceder descrito no conto foi um terremoto que perfumava o fim do mundo com linguagem tomada de empréstimo ao Velho Testamento, em rosa. O 11 de novembro de 1872 tem de significar um acontecimento concreto e profético. Matutei enquanto tinha aquele enigma à minha frente. O evento, os protagonistas e a transcendência apocalíptica do conto não são gratuitos e devem ser atuais. Não só a data é precisa, também o local, Cerro. Como chegar ao âmago da criação artística de Rosa? Como chegar à gênese misteriosa do conto e ao sentido da associação da trama histórica mineira à repercussão hoje de amplitude planetária? Quem nos informaria sobre o pavoroso suceder no Cerro e nos garantiria que a hipótese de leitura de um menino muito branco recobre também os desastres que tomam hoje o meio ambiente irrespirável, desastres que compete à cidadã e ao cidadão sustar na atualidade? A resposta é evidente, o Xavier da Veiga. Corro à estante e puxo um dos volumes das Efemérides Mineiras, hoje reeditada pela Fundação João Pinheiro e acessível a qualquer um dos presentes, como deve ser todo o livro. Abro o volume e vou diretamente à data. Sou tocado pela epifania da descoberta, que agora transmito aos presentes. Nas páginas das Efemérides Mineiras, impecavelmente descrito, está o pavoroso suceder no Cerro, que fascina e ilumina a tal ponto a mente de Guimarães Rosa, que ele não só imagina uma narrativa apocalíptica, como reproduz textualmente, não estou exagerando, ele reproduz textualmente as palavras e expressões do patrono da cadeira 13. Minha homenagem ao patrono arquivista, ao fundador e aos sucessores da cadeira é, pois, simples e concreta. E no plano humano é profética, como veremos. Por isso, não estarei a trair nem a Xavier nem a Rosa se transcrevo e leio as palavras compartilhadas das efemérides para apenas recomendar aos presentes, como acréscimo, a leitura ou releitura do conto na tranquilidade do lar ou da biblioteca. Abrimos o arquivo no Cerro em 1872 e não sabemos se o estamos abrindo para falar de Brumadinho e de Mariana neste século XXI. Os mineiros e a humanidade estamos sobrevivendo em tempos apocalípticos.
Sem mais detalhes, quem lhes fala é a voz atemporal definitiva do patrono da cadeira. Eu apenas vou ler Xavier da Veiga. Terremoto... Com licença. Terremoto e inundação do Rio do Peixe. À noite, pelas 11 horas, ouviram-se no Condato, distrito da cidade do Cerro, 2 grandes estrondos quase juntos. E a terra estremeceu, passados 10 a 15 minutos, rompeu tão monstruosa enchente como nunca viu-se ali. Houve perdas de muitas vidas. Além da enchente, rolou uma grande montanha que levou a casa do Antônio Gonçalves e toda a família, composta de 4 pessoas e de um estrangeiro. Esse estrangeiro, aqui vai um spoiler, é o moço muito branco, que Guimarães Rosa vai desenvolver no conto dele. Olha que negócio genial, né? Ele pega esse estrangeirozinho que apareceu depois desse terremoto lá no Cerro e faz esse conto maravilhoso, um mundo muito branco. Então eu retomo, permitam-me, um pouquinho para a gente entender melhor. Além da enchente, rolou uma grande montanha que levou a casa de Antônio Gonçalves e toda a família, composta de 4 pessoas e de um estrangeiro, que ali pernoitara naquela noite. A 1 légua de distante, rio abaixo, se ouviam os gritos, sem que se lhes pudesse acudir. Porque, além das águas terem se tornado um mar bravo, os montes corriam uns por cima dos outros, além dos grandes troncos e madeiras que eram levadas pela enchente e faziam cercas. Em uma vertente do mesmo rio, no lugar denominado Caldeiras, correram os morros de um e outro lado, ficando o lugar completamente desconhecido. Aí, Serafim Ribeiro Caldas e sua família foram submersos, uns enterrados até o pescoço e outros até os ombros. E assim passaram toda a noite sem poderem salvar uma filhinha que morreu também enterrada. As terras de cultura distantes de 1 légua ficaram completamente inutilizadas, e aquele terreno foi reduzido a lapas e rochedos. Outras muitas desgraças ocorreram nessa tempestuosa noite, cuja descrição seria longa e quase impossível aqui darmos. No dia seguinte, abrigaram-se na fazenda do finado Severiano Metelo mais de 100 pessoas. Da ponte do Rio do Peixe a 2 léguas, contaram-se 87 desmoronamentos. As águas subiram mais de 60 palmos acima do rio. Consultado o arquivo e lido o conto, descobriremos como o patrono Xavier e o genial Rosa se dão as mãos na representação da Minas no mundo ontem e hoje. Um reproduz em minúcias o terremoto em terreno pré-cambriano, onde a crosta apresenta alguma fraqueza. E o outro inventa, com a imaginação moderna, febril e crítica, os desastres ambientais causados e armados pelo homem. Nenhum autor brasileiro ou estrangeiro teria feito a descrição mais fiel para nós, os humanos, dos desastres que vêm acontecendo nos últimos anos nesse estado. Os desastres e as mortes causados pela fúria dos elementos, como se dizia, é hoje
consequência da ferocidade da natureza que reage à ganância do extrativismo predador e à destruição da harmonia nos reinos mineral, vegetal e animal. Em determinado momento da sua vida, Sigmund Freud falou das 3 feridas narcísicas que marcam a história do homem ocidental. A primeira ferida foi imposta por Copérnico, quando retirou a Terra do centro do universo planetário. A segunda ferida foi infligida por Darwin, quando disse que o homem descendia do macaco. E a terceira é de responsabilidade do próprio Freud. Afirma ele que a consciência repousa do inconsciente. Xavier e Rosa profetizam a humanidade vive hoje uma 4ª e mortal ferida narcísica. Ameaçada de morte prematura, a humanidade está se preparando para sair do palco que protagonizava o papel único de dominador da natureza. Sai do palco e entrega à natureza o direito exclusivo de atuação em cena. A quarta-feira de cinzas da história da humanidade na Terra será bem outra, não tenhamos ilusão. Só em cena, moribunda e exaltada, a natureza, com lances e gestos de grande dama ofendida, se dirige à humanidade, agora a sua espectadora. No centro do palco, ela lhe diz que abomina o trabalho que a destrói. Faz-lhe, no entanto, uma súplica, que a deixem abdicar da condição de objeto privilegiado das boas e das más intenções do ser humano. E acrescenta: sua cura, se há condições para a cura da natureza, na atual edição do planeta, só viverá no momento em que o ser humano dela se retirar. Quando? Nunca ou amanhã. Deixo a Minas profunda e profética do lavrador para abraçar o diplomata que esteve a serviço do Estado brasileiro. A Minas do Maranheiro. Dou adeus ao arquivista Xavier e saúdo o embaixador Flecha de Lima, um dos mais representativos da sua geração. Talvez o tenha elegido para simbolizar os demais antecessores, por inesperada coincidência que me chega ao refletir sobre a carreira profissional do Comprade no contexto das belas histórias de acadêmicos que também deixaram Minas, como arcebispo de Olinda e Recife. A coincidência permitiu que a minha sensibilidade artística refletisse sobre outra importante questão atual, sempre pendente na política brasileira. O embaixador Flecha de Lima, homem pragmático e negociador das coisas brasileiras no estrangeiro, lembrou-me um artista plástico da vanguarda, homem sonhador, o meu grande amigo e um dos mais extraordinários representantes das artes do mundo, o carioca Hélio Oiticica. Permitam-me uma nova comparação. Como é que, em determinado momento do incontornável atraso no Brasil, causado pela política ditatorial instalada em 1964, o embaixador e o artista perceberam, no entrecruzar do pragmatismo de um e do vanguardismo do outro, que a saída do buraco da violência governamental estava na expansão da nação democrática brasileira pelo mundo. O paradigma da formação do cidadão brasileiro, objeto elaborado pelos maiores pensadores oriundos do modernismo, estava ficando obsoleto e havia necessidade de ser suplementado por outra experiência, a da inserção do cidadão brasileiro no mundo. A reflexão sobre a nova experiência ajudaria a retirar o Estado Nacional
da condição autoritária e persecutória que se desdobrava no exercício da violência entre irmãs e irmãos. Teremos de começar a pensar e a agir como recomenda o irreverente Hélio Oiticica no ensaio Brasil Diarreia, de 1973, aqui o cito, pela inserção da linguagem Brasil no contexto universal. A nação se tornada democrática e pacificada passará a se significar pelo equilíbrio interno e pelo arrojo externo, em suma, pela originalidade da presença da linguagem Brasil fora do Brasil. A nação democrática brasileira está fadada a ocupar um lugar de destaque no planeta. Hélio se explica em seguida, e aqui eu vou citar Hélio. Inserir a linguagem Brasil em contexto universal leva a uma constatação de ordem política. Os problemas locais se tornam irrelevantes se situados apenas e somente em relação a interesses locais. Só não vê quem não quer. E ele conclui, e aqui abro aspas, a urgência dessa colocação de valores num contexto universal é o que deve preocupar realmente aqueles que procuram uma saída para o problema brasileiro. A palavra esperançosa do artista genial se deixa recomendar pela atuação pragmática do embaixador e vice-versa. A missão do Itamaraty se torna indispensável se o chanceler apoiar com persistência uma maior abertura e exposição no mundo da linguagem diplomática Brasil, se me permitem a expressão. Flecha de Lima, reconhecido pela capacidade e trabalho e pelo empenho em produzir resultados salientes e mais rápidos, instiga outros colegas a participar de importantes negociações comerciais e políticas nos mais diversos portos em que representam o Brasil. É sabido de todas e de todos os presentes o nome de quem, em 1964, fechou as portas do Brasil e nos isolou do mundo moderno. Também é sabido de todas e de todos o nome de quem, há 5 anos, trancou as portas do Brasil. Não há que repetir os nomes, por mais necessários que sejam. Há que não os esquecer, como recomenda o arquivista Xavier da Veiga. Sabemos também o nome de quem, nos anos 1980, reabriu as portas da nação para as diretas já. Sabemos também o nome de quem, nesse janeiro de 2023, as reabriu e quer trilhar o caminho que virá a inserir, pela linguagem diplomática Brasil, a nossa pacífica nação democrática no mundo em guerra na Europa. Na confluência de Xavier e de Paulo Tarso, na similitude entre Rosa e Hélio, homenageio a todos os acadêmicos, artistas, professores, profissionais, cidadãs e cidadãos que já têm cadeira ou a merecem nessa casa mineira, um lugar nessa casa mineira e na história brasileira. Aos confrades acadêmicos e às pessoas amigas, é essa sensação transformadora, saudável, esperançosa também, de estar entre os bons que pensam pelo conhecimento aliado à pesquisa e à inquietação política, que pensam o enorme potencial da nação democrática brasileira e atuam de modo a concretizá-lo na realidade nossa de todos os dias. Essa sensação gostosa, repito, que gostaria de lhes transmitir e lhes passar desta noite. Muito obrigado a todas e a todas. Bravo!
Bravo! Eu quero apenas agradecer esse momento inesquecível que pudemos viver juntos aqui nessa noite. Eu tenho a certeza que ele já está inscrito na nossa memória e no nosso afeto para sempre. Meu querido confrade Silviano, é uma honra, é um privilégio, é uma alegria tê-lo conosco. Eu quero dizer que Silviano vai receber os abraços dos amigos, como sempre, aqui neste lado do auditório, não é isso? Inês, está certo? E vamos fazer como fazemos, não é? Vai se formar aqui uma fila para os abraços e as pessoas podem passar por aqui, por trás da mesa, para saírem por lá. Tá bem assim? Eu quero também agradecer pode ser o que for. Ok, perfeito. O que for do agrado do nosso mestre é do nosso agrado. Perfeito, tudo certo. E eu quero também agradecer aos familiares de Silviano Santiago que aqui estão. Muito obrigado à belíssima família de Silviano Santiago que aqui está. É isso. Declaro encerrada esta sessão memorável, histórica e da qual nos lembraremos para sempre. Muito obrigado e boa noite.